no livro de Jó, capítulo 19. Esse capítulo 19 de Jó, ele é famoso por causa da passagem que Jó, ele confessa que ele sabe que o seu Redentor vive. É nesse capítulo que aparece essa citação. Nós vamos ler a partir do verso 23. Jó 19, 23. Eu queria hoje falar sobre 3 convicções que Jó ele tem e que pelo jeito tem mantido esse homem, esse servo do Senhor, ainda com esperança, apesar de tudo que ele já passou. E algumas poucas coisas nós já vimos a respeito disso. Então Jó 19, a partir do verso 23. Nós lemos assim: quem me dera, fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro em mim. Se disserdes como o perseguiremos e a causa deste mal se acha nele, temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há juízo. Até aqui, vamos orar? Ó Deus, abre nossos olhos para entendermos a Tua palavra. Este é o milagre que esperamos nesta noite, já que não somos capazes, por natureza, de entendermos a Tua palavra. Precisamos que o mesmo Espírito que a inspirou possa, nesta hora, trazer-nos entendimento, possa iluminar os nossos corações, a fim de que a Tua boa palavra não caia em solo rochoso, não caia à margem do caminho, mas encontre solo preparado, pronto, para que possa produzir frutos conforme a Tua boa vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse pequeno texto que é tão famoso, eu sei que o meu Redentor vive, ele é uma confissão no meio de uma tragédia sem tamanho. E isso me faz pensar que muitas vezes, eu não sei se você já atinou para isso, mas você tem que tomar cuidado com as coisas com as quais você enche a sua cabeça. Porque no momento de dificuldade, no momento de crise, é exatamente aquilo que você alimentou a sua alma que será alimento para o seu coração. Tem pessoas que leem como se a vida inteira fosse ser um mar de rosas e não se preparam espiritualmente para situações difíceis. A leitura, irmãos, eu não sei se vocês já pensaram desta maneira, mas eu sempre gosto de pensar assim. A leitura, o ato de você ler alguma coisa, significa que você está pegando o pensamento de alguém que estava na mente daquele autor, ele jogou no papel e transformou um pensamento em palavras, impressas em um pedaço de papel, por exemplo. Mas no momento em que você lê aquela palavra, você traz para dentro de você um pensamento que era de alguém. Então, o ato de você ler é um ato de você acumular pensamentos alheios na sua mente. E pensamentos, irmãos, não são coisas
inanimadas, não são coisas mortas, não são coisas que não têm qualquer capacidade de interferir naquilo que você pensa ou na maneira como você reage. Então, lembre-se disso. Toda vez que você lê alguma coisa, você está... Eu acho que hoje em dia nós podemos já usar a linguagem do computador. É como se você estivesse fazendo download dentro da sua cabeça. Todo dia você abaixa um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. E de repente, nessas coisas que você abaixa e que você salva na sua cabeça, algumas delas podem lhe trazer reações inesperadas quando você tiver que passar por uma situação de dificuldade, de conflitos, como essa que Jó está passando aqui. Nesse caso, já depois de tantas coisas acontecidas, Jó ele faz essa declaração magnífica e ele diz o que muitos de nós já conhecemos, que é a sua confissão de que o Senhor, o seu Redentor, vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Vamos pensar um pouco sobre essa confissão de Jó. Em primeiro lugar, a confissão dele tem 3 grandes verdades que ele consegue resumir. A primeira delas é que ele sabe que o seu Redentor vive. Essa é a primeira coisa que ele acredita e é algo que lhe ajuda bastante em momentos de crise. Em segundo lugar, ele sabe que esse Redentor, ele se levantará. Ele se levantará sobre a terra. E em terceiro e último lugar, ele sabe que ele verá a Deus. Essas 3 coisas, então, dão a Jó uma perspectiva diferente e mantém esse homem de Deus ainda com alguma esperança. Mas vamos iniciar, então, com a primeira afirmação dele. Eu sei que o meu Redentor vive. De que maneira, irmãos, o reconhecimento de que o Redentor dele vivia pode lhe trazer algum consolo? Por que ele acha que essa verdade, ainda que realmente o Redentor dele vivesse, e daí, o que é que isso traz de consolo para alguém passando pelas dificuldades que Jó estava passando? A resposta, irmãos, está na definição. O que é que ele entende que esse Redentor ele irá fazer e quem esse Redentor é. E dependendo da maneira como você entende o seu Redentor, não vai fazer muita diferença você lembrar ou se esquecer dele. Mas Jó, ele define quem ele pensa e o que é que ele espera desse Redentor. Veja comigo, olhem na sua Bíblia agora, a título de contexto, eu li a partir do versículo 23, mas eu queria que você, juntamente comigo, pudesse rapidamente fazer um resumo, descendo os olhos no capítulo 19, a partir do versículo 1. Veja o contexto dessa afirmação de Jó. Em primeiro lugar, Jó, ele é uma pessoa que está sofrendo o que a gente chama de bullying. Veja no versículo, ele diz, então respondeu Jó, até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Isso é bullying, irmãos. Jó está sendo oprimido, as pessoas estão lhe afligindo, não com pauladas, não com agressão física, mas com coisas na sua mente, no seu ouvido. E ele diz, já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. O que vocês têm a ver com isso? Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguís pelo meu opróbrio. Então, essa é a primeira das situações que Jó está enfrentando. Já há muito tempo. Pessoas buzinando em seu ouvido. Em segundo lugar, Jó ele está sendo severamente oprimido pelo próprio Deus. Veja o versículo 6, ele diz, sabei agora que Deus é que me oprimiu, e com a sua rede me cercou. Então, nós já vimos que Deus está fazendo isso com um propósito, para demonstrar ao diabo que a vida de Jó é muito mais valiosa do que o diabo imagina. Jó não está seguindo a Deus simplesmente em busca de favores, mas Jó, ele genuinamente teme
e ama ao Senhor. Mas esta é uma situação. Jó está sendo oprimido pelo próprio Deus. É Deus quem o cercou. Versículo 9, por exemplo, veja comigo. Ele diz que, está falando de Deus, da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa, arruinou-me de todos os lados, e eu me vou. Arrancou-me a esperança como a uma árvore, inflamou contra mim a sua ira, e me tenho na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Isso da parte de Deus. Jó ainda, veja no versículo 13, Jó está sendo abandonado pelos seus parentes. Ele diz que, versículo 13, que o Senhor pôs longe de mim os meus irmãos. Então, ele não pode contar mais com o apoio dos irmãos. E os que me conhecem também não estão perto dele. Pelo contrário, como estranhos, ele está na presença desses irmãos. E eles se apartam dele. Os meus parentes, diz ele, me desampararam. E os meus conhecidos se esqueceram de mim. Irmãos, graças a Deus, eu nunca passei pela situação de Jó. Eu não gostaria nunca de passar. Oro para que Deus não permita que nenhum dos senhores passe pela situação de Jó, nem a metade do que ele passou. Mas é uma coisa terrível quando você está numa situação de angústia, de extrema necessidade, e você não pode contar com os seus parentes, com os seus irmãos, mesmo que você não tenha os irmãos da carne, mas os seus amigos, eles não apenas não te ajudam, mas eles te desamparam e eles se esquecem de você. Às vezes isso machuca mais do que a própria aflição que você está sofrendo. Ver que as pessoas que te amam, elas te desprezam, elas te abandonam, diz o texto. Então Jó, ele está sendo abandonado pelos seus parentes. Ainda no versículo 15 diz que Jó, ele é ignorado até pelos seus servos, que ele paga o salário. Diz o versículo 15, os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Eu chamo ao meu criado e ele não me responde. Tenho que suplicar-lhe, eu mesmo. Então nem o servo dele obedece a ele mais. Isso demonstra uma falta de respeito por causa da condição que ele está. O que não é uma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a pessoa está numa situação de dificuldade, isso não tira dele o direito e a honra que ele tem. Mas Jó, ele está sendo aqui ignorado até pelos seus servos. Versículo 17 diz que Jó se tornou repugnante por causa da sua enfermidade. Veja o que ele diz. Ele diz que o seu hálito tornou intolerável a sua esposa. E pelo mau cheiro dele, ele se tornou repugnante aos filhos de sua mãe. Ou seja, os seus irmãos não queriam chegar perto dele por causa do cheiro que ele já tinha, por causa das suas enfermidades. Versículo 18 diz que Jó, por causa possivelmente da sua incapacidade de se locomover com facilidade, talvez tentando se levantar e caindo, ele se tornou motivo de zombaria, diz o versículo 18, que as crianças ficavam olhando para ele e desprezavam. E querendo eu levantar-me, zombam de mim. Possivelmente ele com os joelhos trôpegos caindo, e aquilo era motivo de riso e de zombaria. Veja, irmãos, um homem servo de Deus, outrora líder no meio do seu povo, agora por causa da aflição se tornou objeto de escárnio. Mais uma vez eu digo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sabendo quem ele era, numa situação como essa, ele ainda merecia o respeito dos seus amigos, mas aqui até as crianças, e possivelmente por causa do exemplo que as crianças viam dos adultos, mas elas aprenderam a rir da calamidade de Jó. Versículo 19, ainda diz que ele perdeu a intimidade dos seus amigos, diz que todos os meus amigos íntimos me abominam, até
os que eu amava se tornaram contra mim. Versículo 20, Jó, ele se encontra fisicamente pele e osso. Ele diz que os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Salvei-me só com a pele dos meus dentes. Ou seja, não salvou pele nenhuma, porque não há pele no dente. Essa é a situação física de Jó. E é esse contexto, irmãos, que esse homem irá falar as palavras que nós tão conhecemos. É uma palavra famosa, que às vezes a gente ouve, que maravilha, né? Eu sei que meu Redentor vive. Mas quando você observa o contexto que esse homem falou isso, a gente pensa até que ele poderia estar delirando. Ele não sabe o que ele está falando. E veja que não é uma frase de efeito que ele diz para impressionar os seus amigos, mas é uma confissão vinda de uma pessoa que tinha tudo para pensar que o seu Redentor não existe mais, ou que já morreu e já se esqueceu dele. Mas mesmo assim, objeto de tamanha aflição da parte de Deus e dos homens, Jó, ele não responde, irmãos, o mal com o mal. Veja no versículo 21, ele ainda é capaz de voltar para os seus amigos e dizer: compadecei-vos de mim, meus amigos, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me arguís como Deus me persegue e não cessais de devorar a minha carne? Olha que Jó, ele ainda não alimenta nenhum tipo de amargura, nenhum tipo de revanche. Ainda que ele esteja indignado, ele ainda não dirige essa indignação aos seus amigos. E a pergunta que eu tenho é: como é que alguém consegue se manter com essa esperança, a ponto de ter compaixão pelos seus inimigos que lhe agridem verbalmente, que lhe insultam, desprezam, veem nele motivo de zombaria? É exatamente, irmãos, esta confissão de que ele sabe que o seu Redentor vive. Versículo 25. Mas ainda assim, de que maneira saber que o Redentor vive pode ajudar alguma coisa? É importante você saber que Jó, essa convicção dele, é baseada no sentido de quem Jó ele entende que esse Redentor é. Veja comigo, segure com um dedo aí no capítulo 19 e vamos voltar no capítulo 16 de Jó. E veja o que Jó já disse a respeito desse Redentor, desse que ele espera ser a sua esperança. Jó no capítulo 16, os versículos 18 em diante. Olha o que ele diz a respeito desse Redentor. E é esse Redentor, é essa esperança que ele tem em mente quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Veja no versículo 18. Jó 16, versículos 18 e seguintes, ele diz: ó terra, não cubras o meu sangue, não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu. E nas alturas, quem advoga a minha causa. Essa palavra advoga é o mesmo sentido que vai lá no capítulo 19 e 25 ser traduzida como o meu Redentor, aquele que julga, aquele que intercede por mim. Então ele sabe que, no versículo 19, que a sua testemunha está no céu. E ela quem advogará a causa dele. Enquanto os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro em poucos anos eu seguirei o caminho de onde não mais tornarei. Então, essa testemunha que Jó imagina na sua cabeça é uma testemunha e é alguém que vai advogar a sua causa diante de Deus. Vocês entenderam o que o texto está falando? Deus não é o redentor de Jó. Deus não é a testemunha de Jó. Essa testemunha que ele está dizendo aqui irá defender a sua causa diante de Deus. Então, são duas coisas distintas.
Uma coisa é o Redentor, é o advogado dele, e outra coisa é o Deus. A sua testemunha irá defender a sua causa diante de Deus. Então, são duas coisas que Jó está vendo aqui. Uma excelente ideia para apontar para o papel e a importância de Cristo. Portanto, esse Redentor que Jó espera de volta agora no capítulo 19, ele está nos céus, ele é a sua testemunha e ele é o advogado de Jó diante de Deus. Se este que é o seu Redentor e a esperança dele ainda vive, Jó, então, ele continua firme na sua expectativa de vê-lo e de ter a sua situação resolvida. E essa esperança, irmãos, ela é a esperança distintiva do cristão. Nós, cristãos, nós acreditamos que o nosso Redentor, ele vive. Ele não está sepultado num mausoléu todo coberto de ouro, por mais imponente e majestoso que seja. O lugar onde o nosso Redentor morreu está vazio, porque nós acreditamos e nós pregamos que o nosso Redentor, ele vive. Eu lembro que eu morei há algum tempo perto do cemitério da Consolação, e na parte do fundo do cemitério da Consolação, a rua Mato Grosso, quem desce pela rua Mato Grosso, você passa quase em frente do mausoléu da família Matarazzo. O túmulo dele era maior, 2 vezes maior que meu apartamento, onde eu morava, lá no centro. E que desperdício, que desperdício. Nada contra a dignidade do ser humano, mas mostra que, no caso do cristão, a nossa esperança não está em nada desse tipo, mas nosso Deus é um Deus que vive. Já nos dias de Jó, ele celebrava e esperava em um Redentor que vive e não está sepultado. O túmulo vazio é mais confortante do que o mausoléu mais imponente que possa existir na face da terra. Porque esse túmulo vazio nos lembra que o nosso Redentor vive. É essa a esperança de Jó. Eu, graças a Deus, ainda não tive a experiência de perder alguém muito próximo da minha família, pais ou irmãos, esposa ou filhos, mas eu tenho observado, e como pastor, perder alguém muito próximo da família cria em nós um senso tão profundo da necessidade de termos uma esperança, a necessidade de acreditarmos que existe alguma coisa depois daquele ponto que é a morte na vida das pessoas. E não existe, irmãos, nada mais confortante do que você saber que o seu Redentor, ele vive, ele não está morto, ele conquistou a morte e ele prometeu que ele fará o mesmo com cada um de nós, os que cremos. E Jó, já nesse período, já tem essa confissão tão clara e límpida. Então, essa é a primeira confissão dele. Eu sei que meu Redentor vive. Em segundo lugar, Jó ainda diz que, além desse Redentor estar vivo, esse Redentor irá fazer uma coisa muito interessante. Diz o versículo 25, que ele, por fim, ele se levantará sobre a terra. Aqui eu peço que os irmãos confiem em mim num detalhe. Ele tem a ver, obviamente, com o hebraico, né? O famoso hebraico. Mas a palavra terra aqui significa o pó. Então, literalmente, essa afirmação de Jó diria o seguinte: eu sei e que por fim ele se levantará do pó. O que Jó está querendo dizer com isso? Não importa se é hebraico, se é português, o que for, mas o que ele está querendo dizer com isso? O mais importante, como é que isso traz esperança? Saber que o homem vai levantar do pó. Veja, Jó já há algum tempo ele vem já dizendo
alguma coisa a respeito disso. Veja, por exemplo, no capítulo 7, Jó, ele diz alguma coisa a respeito desse Redentor e a relação dele com o ato dele levantar do pó. Jó, no capítulo 7, no versículos 20 em diante, Jó, capítulo 7, Jó, ele diz o seguinte, versículo 20 e 21, se pequei, Jó está falando com Deus e com seus amigos, e ele diz, olha, se eu pequei, que mal te fiz, ó espreitador dos homens, por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora deitarei no pó. E se me buscas, já não serei. Então Jó, ele entende que ir ao pó significa que ele vai morrer. E é um conceito claro nas Escrituras posteriormente, quando Salomão diz que quando a pessoa morre, ela volta ao pó de onde ela veio. Então, para Jó, quando ele diz que ele irá ao pó, ele está dizendo, Senhor, se continuar desse jeito, não vai demorar muito, eu vou dormir e amanhecer já em outro lugar. Mas Jó, ele não apenas acredita que esse pó significa que ele vai à morte, mas ele acredita também que ele não vai para esse pó sozinho. Veja no capítulo 17 agora, versículos 15 em diante. Veja que ele não espera ir para o pó sozinho. Se ele for, ele vai com alguém. Jó no capítulo 17, versículos 15 e 16. Ele está falando novamente com Deus. E ele diz, Jó 17, 15 e 16, ele diz, onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? E aí ele diz que ela, a esperança, descerá até as portas da morte. Reverendo, mas não vai para a morte, é só até a porta, entrega Jó para a morte e... Não, senhor, veja, e diz que quando juntamente no pó, teremos, no plural, teremos descanso. Então, a esperança de Jó irá acompanhá-lo até a morte. E conforme esse texto, Jó espera que a sua esperança e ele, os dois, seguirão nessa direção. E é por esta razão que a sua convicção de que o seu Redentor se levantará do pó, ela traz esperança. Porque se ele levantar, eu também levantarei. Porque ele acredita que nós estamos juntos lá na morte. Jó acredita na sua união com aquele que é a sua esperança. E se ele acredita que a sua esperança irá se erguer, ele também irá. Mais uma vez, irmãos, eu digo que é importante você saber o que você tem lido, com o que você tem enchido a sua cabeça. Isso faz grande diferença quando você precisa de ter esperança como essa que Jó está manifestando aqui. A vida nossa não é apenas uma vida passageira, que a gente sai lendo as coisas, coletando ideias. Você não sabe o que lhe está reservado no dia de amanhã. Portanto, se prepare, sempre esteja preparando, lendo a palavra de Deus, lendo coisas que lhe podem servir de consolo e de esperança no dia da dificuldade. Em terceiro e último lugar, Jó, ele diz, ainda no versículo 25, o nosso texto principal, Jó 19, 25, ele diz que ele sabe que o Redentor vive, que por fim se levantará, e depois ele diz que ele, versículo 27, ainda no 26, depois revestido deste meu corpo, na minha pele e em minha carne, eu verei a Deus. Eu verei a Deus. O que é isso que ele está dizendo aqui?
por que ele acha que, primeiro, que ele vai ver a Deus? Segundo, como é que isso pode lhe ajudar em alguma coisa? Veja que ele descreve ver a Deus como se fosse uma escada que ele vai subir. Algumas coisas acontecem e a última coisa é ele ver a Deus. Então ele diz aí no versículo 26 que depois que o Redentor se levantar sobre o pó da terra, a primeira coisa, ele vai ser revestido no corpo dele. Ele vai ganhar uma pele nova. Ele vai ganhar uma pele nova. E na própria carne dele, ele verá a Deus. Não vai ser uma visão apenas espiritual. Jó, já mortíssimo da Silva, agora ele vai ver a Deus apenas uma visão. Não. Jó acredita que o seu corpo vai ser restaurado. Possivelmente uma referência aqui à ressurreição. E é nesse corpo que ele espera ver a Deus. Observe então que ele crê que o seu corpo será revestido. Essa é a primeira convicção dele. E culmina na grandiosa experiência de ver a Deus. Por que Jó está tão preocupado com a pele dele? Uai, reverendo, quem não estaria preocupado com a pele? Jó não tem mais nada. Aliás, nem a pele ele tem mais. Veja, a ideia da pele de Jó, ela iniciou quando, pela primeira vez, Jó foi tentado e ele perdeu todos os seus filhos e os seus bens. E ele, no final do primeiro teste, ele disse o seguinte: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. E o diabo falou: ah, é? Muito bem. A próxima vez que o Senhor perguntou a respeito de Jó, o Satanás respondeu: olha, pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará por sua vida. Então, Satanás, ele focou exatamente naquilo que Jó disse que era o resquício da sua dignidade. E a pele aqui, irmãos, não é simplesmente por causa de ser pele, mas a pele já é parte da criação de Deus. Deus não nos criou com nenhuma dessas vestimentas, com nenhum dos nossos aparatos, com nenhum dos nossos apetrechos, mas Deus criou simplesmente nus, assim como Jó disse. Ele chegou nesse mundo sem nenhuma bijuteria, sem nenhuma vestimenta, sem nenhum tipo de pano ou qualquer adereço. É aí que o diabo, então, ele resolve provar a vida de Jó. E a sua pele é o maior testemunho da sua aflição. Veja, por exemplo, no capítulo 7 de Jó, no versículo 5, Jó, ele até algo difícil de ser lido, mas ele revela rapidamente alguma coisa que ele vem enfrentando já há algum tempo e a gente não sabe. Ele deixa escapar isso e ele fala que a sua carne, a minha carne, está vestida de vermes e de crostas terrosas, e a minha pele se encrosta e de novo supura. Eu não consigo nem imaginar o que são essas coisas aqui, mas não deve ser uma coisa bonita de se ver, e muito menos de experimentar na sua própria pele. Portanto, Jó, ele tem a pele dele como o maior testemunho de que a sua aflição não é coisa da sua cabeça. A aflição dele não é uma coisa que ele está imaginando, mas ele está vendo diariamente sobre a sua pele a sua aflição. E por último, irmãos, Jó, então, ele espera que ele verá Deus com seus próprios olhos. Com seus próprios olhos. Ele não quer que as pessoas digam para ele: olha, Deus é muito bom, Jó. O nosso Deus é soberano. Jó quer experimentar isso ele mesmo. Eu quero ver. Eu não quero que as pessoas me digam isso. Eu não quero ler livros sobre a bondade de Deus. Eu não quero ouvir sermões sobre o amor de Deus. Eu quero ver a Deus pessoalmente, eu mesmo. Isso faz toda a diferença. A esperança que Jó tem de que ele verá Deus coloca, irmãos, em perspectiva
aquilo que os seus olhos estão vendo agora, no seu dia a dia. A esperança que Jó tem de que os seus olhos verão a Deus com o seu próprio corpo revestido de uma nova pele, coloca em perspectiva o apodrecimento repugnante da sua pele naqueles dias. A esperança de que o seu Redentor se levantará do pó, coloca em perspectiva a sua postura diante de Deus, pois ele espera o socorro de Deus sentado no pó. É de lá que o Senhor irá redimi-lo e levantar. Conclusão, Jó deseja que as suas palavras, como nós vimos, elas fossem escritas, não é mesmo? Versículo 23, quem me dera fossem escritas as minhas palavras. Pois bem, foram escritas. Caso contrário, não estaríamos lendo aqui agora. Pois ele espera e entende que a sua experiência ainda poderia servir de grande lição para gerações futuras. Você já pensou nisso, irmãos? Você já pensou que Deus pode estar usando a sua situação para ensinar a vida de outros? Outros por quem Cristo também morreu? A situação de Jó nos ensina que não é porque nós estamos sofrendo que o motivo deve estar também relacionado conosco. E a prova disso é que Deus nunca disse para Jó por que ele estava sofrendo. O livro termina e Jó nunca soube que foi por causa daquela conversa de Deus com Satanás, e nós já vimos sobre isso. Jó nunca soube disso. Nem mesmo o tentador esperou para ver o resultado, ele desapareceu no final do livro. Mas nós estamos aqui hoje, aprendendo com a experiência de Jó. Irmãos, Jó não é uma pessoa perfeita. Perfeito foi Cristo. Eu queria encerrar esse sermão lendo novamente um texto que nós lemos na liturgia. Eu queria que você abrisse comigo Isaías no capítulo 53. E veja agora, depois de ter dito e lido tudo que nós já lemos, veja como as palavras do profeta Isaías, descrevendo o servo sofredor, que é a pessoa de Cristo, faz toda a diferença. Isaías no capítulo 53, a partir do versículo 2 nos diz: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Então Jó não foi rejeitado quanto Cristo foi rejeitado. Homens de dores e que sabe o que é padecer. Jó não sentiu todas as dores que Cristo sentiu. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O desprezo que Jó sofreu não é o mesmo que Cristo sofreu por nós. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Jó tomou sobre si apenas as suas dores, mas Cristo tomou as dores de todos nós. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo de Jó não nos traz a paz, só o de Cristo. E pelas suas pisaduras fomos sarados. As pisaduras de Jó não nos saram. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Jó abriu a boca demais. Não chegou a blasfemar, mas falou absurdos. Como cordeiro ele foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. E versículo 10 diz assim, que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Se o Senhor se agradou em moer o seu próprio filho, por que Jó também não pode
ser, de alguma maneira, também provado para benefício do aprendizado para outras gerações. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A nossa maior esperança, irmãos, é Cristo e não Jó. Jó apenas é o princípio das dores. Que Deus possa, nesta noite, nos dar essa mesma esperança, já agora consumada na pessoa de Cristo. É Ele, é nele que nós podemos esperar com segurança e com esperança até o fim. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, muito obrigado, porque o Senhor fez com o teu Filho Jesus aquilo que todos nós merecíamos. E nós somos eternamente gratos por isso. Contudo, ó Deus, pedimos que o Senhor nos ensine a acumularmos pensamentos e ideias e enchermos a nossa mente com palavras que possam nos trazer esperança no dia da dificuldade. Livra-nos, ó Deus, todos nós aqui, de sermos jamais provados como Jó. Não queremos, ó Deus, não queremos isso para ninguém. Mas se o Senhor se agradar e, de alguma maneira, ó Deus, for servido em permitir isso, ajuda-nos, ó Pai, a não apenas encontrarmos palavra de consolo, mas também, como igreja, como povo teu, consolarmos uns aos outros. E a todos nós, ó Deus, dá-nos da tua graça para permanecermos firmes. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.